Uma boa noite a todos. Muito obrigado aí o pessoal do louvor. Eu vi aí que tinha alguns ali quase ali, né, puxando um rastapé, né? Me controla Jesus, né? Mas obrigado Eli, obrigado pelos anos dedicados aí ao ministério. Até o Robson deu uma salva de palmas aqui para o Eli, né? Deus continue abençoando aí os seus ministérios. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9. Nós vamos continuar estudando o texto que tem a história que segue ali a conversão de Paulo, né? Certamente quem conhecer esse filme vai denunciar a sua idade, né? Os Gremlins, olha aí, ó. Esse pessoal que fez assim pode ter 40 a mais, né? As crianças, adolescentes não só saber as histórias, né? Mas esse filme tem esses personagens e eles têm algumas regras de como eles funcionam, né? Se der comida depois da meia-noite, vira bicho, né? Olha, o Ale estaria, você assistiu, ó, conhece a história, né? Dá para ver pelos cabelos brancos, né? Mas se joga água nele, aí eles multiplicam. Foi o que eu pensei, assim, em termos de comparação, em relação à igreja com a vitamina PO, perseguição e oposição. É uma vitamina, sabia? A igreja, ela se multiplica quando ela é perseguida. Sempre foi assim. Parece que os anos que a gente vive aquela facilidade, a igreja, ela incha, né? Mas quando de fato vem a perseguição, aí ela multiplica. Nós estamos no processo, no livro de Atos, que o evangelho que saiu de Jerusalém, passou para a Judéia e está alcançando Samaria. E agora, Paulo que iria para Damasco, e aí ampliando um pouquinho aí o alcance geográfico daquilo que nós estamos estudando, ele pediu ali autorização para perseguir a igreja, e no caminho de Damasco ele vai, e é muito interessante, a Bíblia não diz que ele caiu do cavalo, sabia disso? Não fala assim, e até tem as figuras, né? Saulo caiu do cavalo. Não, em nenhum momento a Bíblia diz que ele caiu do cavalo. Cai do cavalo quem pensa que Saulo caiu do cavalo, mas ele não caiu do cavalo, né? Então, mas ele se converte, e aí então muda a história. E agora, então, nós vamos ver exatamente que um paradoxo, que o perseguidor, ele se torna um perseguido. Eu coloquei esse mapa aí, porque a gente pode identificar como é que foi a viagem de Paulo, né? E isso tem a ver um pouco, essa parte aqui vai ser um pouco mais, vamos dizer, não é complicada, mas talvez chatinha, que aí a gente começa a ver que o texto ele tem um elemento geográfico muito forte. Paulo está indo para Damasco, lá nesse caminho ele encontra o Senhor Jesus ressurreto, ele se converte, ele vai até Damasco, como vimos na semana passada. Ananias, ele acolhe com uma certa reserva a Saulo, e aí então ele começa ali em Damasco, dar frutos. Aí então, o texto vai dizer assim, decorridos muitos dias, aí os estudiosos dizem que para harmonizar a história de Saulo com Gálatas e 1 Coríntios, então parece que então ele viaja, está vendo, tem Damasco ali, ele vai para, no caso a minha esquerda aqui, e ele vai para a Arábia, e lá fica um tempo. Aí ele teria voltado para Damasco, aí continua a história, de Damasco ele vai para Jerusalém para Cesareia, que é aqui no mar, e aí então ele vai para Tarsos, e lá ele fica um tempo, até no futuro. Então esse mapa mostra um pouco da cronologia, e também a movimentação de Saulo, né? Tem que me disciplinar aqui, chamá-lo Saulo, porque até agora ele é Saulo.
Então, o que esse texto descreve, narra? Então, em primeiro lugar, dos versículos 19 a 25, nós vemos Saulo entre os judeus e os discípulos. Então, lembra, ele foi para lá, para Damasco, ele continuou a sua viagem, ele encontra Ananias. Ananias fica desconfiado, mas Deus fala claramente para Ananias no versículo 15 e 16 do capítulo 9. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar para ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, lá em Damasco, Saulo ainda recebe a sua vocação. Deus fala para ele a vontade, como nós cantamos aqui. Nós cantamos perdoa-me, Senhor. Então Paulo, ele se inclina e confessa Jesus como seu Salvador e reconhece que ele era um perseguidor. Aí então Deus fala para ele: olha, Ananias, fala para Saulo que eu quero que ele seja um instrumento e ele vai sofrer. Aí nos versículos 20, 22 e 27, nós vemos que Paulo, ele prega sobre Jesus. Ainda lá em Damasco, ele começa a pregar o Evangelho, ele começa a falar sobre aquele que ele havia disposto a perseguir, agora é aquele que ele anuncia. E aí então, ainda lá em Damasco, os judeus planejam tirar a vida de Saulo, né? De perseguidor, ele passa a ser perseguido. E aí então os discípulos fazem um plano para tirar Saulo de Damasco, e aí ele vai lá para Jerusalém. Tudo isso dos versículos 19 a 25. Quando ele chega lá em Jerusalém, o que acontece? Está aí no texto, 26 a 29. Paulo, ele vai em busca logo dos discípulos. Muito interessante aqui. Eu lembro aqui do grupo dos haitianos, quando eles chegaram aí, o Michelet, e foi muito interessante no início, ele procurando o pastor Jeremiah. Então ele sem a esposa, sem a família, mas uma das coisas que aquele homem, ele quis, olha, eu preciso de uma igreja, tem alguns irmãos de fé, nós queremos adorar a Deus. E isso aqui também aconteceu com Saulo, ele vai lá e busca os discípulos. E o que acontece? Novamente aquela turma fica com dúvida. Como? Ele pegou um documento para nos perseguir, nos prender, agora ele está aqui pregando Jesus, deve ser um infiltrado, ele deve estar querendo saber o que nós fazemos, para depois nos denunciar. Isso aconteceu muito ao longo da história da igreja. Pessoas que faziam uma espécie de conversão só para ficar ali e depois prender os cristãos, né? E aí então, há aquela dúvida, mas aí chega Barnabé. Barnabé fala assim: opa, deixa eu falar uma coisa sobre esse rapaz aqui. Eu vi pregando sobre Jesus. Eu vi como a firmeza dele foi demonstrada. E ele conta o que viu e ouviu. E como Barnabé era um homem muito respeitado, então a igreja ali de Jerusalém aceita ali o seu testemunho. E aí então Paulo, ele prega ousadamente. Mas então os judeus que falavam grego, os helenistas no texto aí, então já agora também dá aquele passo para planejar matar Saulo. E aí então eles fazem lá em Jerusalém, eles levam Saulo lá para Cesareia, que era um porto, e aí de Cesareia eles levam, assim, Saulo vai para Tarso, né? E aí então o texto não conta muito sobre a história dele. E no versículo 31, então temos um relato de progresso, que o texto diz assim: assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria.
edificando-se e caminhando no temor do Senhor, no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Agora, uma coisa interessante, eu coloquei aqui para a gente relacionar, que Lucas, quando ele escreve o livro, ele vai relatando e ele vai falando assim, dando relatório de progresso, como a igreja crescia. Então, capítulo 2, 47, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, logo no início da igreja, desce o Espírito Santo, a igreja vai crescendo. Depois, no capítulo 6, versículo 7, a palavra de Deus crescia em Jerusalém e o número de discípulos aumentava. Outro relatório de progresso. Depois, o texto que a gente está estudando, pode passar o próximo. Aí no capítulo 12, versículo 24, entretanto a palavra de Deus crescia e se multiplicava. O livro de Atos, ele vai contando esse progresso. O evangelho sai de Jerusalém, ele vai por toda a Judéia, Samaria, e ela vai alcançar os confins da terra, e ela vai crescendo. Aí no capítulo 16, nós temos, assim as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentava em número. Capítulo 19, versículo 20, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, até o ponto em que, no final do livro, o apóstolo Paulo está lá em Roma, preso, mas olha que interessante, o evangelho venceu. Versículos 30 e 31 de Atos 28, durante 2 anos, Paulo permaneceu em sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam, pregava o reino de Deus e com toda ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. A promessa do evangelho era que ele chegaria aos confins da terra, e o livro de Atos termina com esse relato, no centro do império, na sede, ali onde tudo acontecia e dali saía toda a produção cultural, era o centro onde as pessoas que conheciam, queriam estar em volta ali, onde tinha o poder, o evangelho chegou lá. Então nós vemos aqui que há um relato aqui no versículo 31, que está dentro de vários relatos maiores. Então essas são as narrativas do texto, a estrutura do texto é assim. Agora eu queria tirar 5 lições desse texto. 5 lições para a nossa vida. Como é que essa narrativa de Paulo, essa narração aqui, nos ensina princípios importantes para a nossa vida cristã. Em primeiro lugar, os cristãos são reconhecidos como discípulos de Cristo. Olha o versículo 19. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Pula lá para o versículo 25. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram pela muralha. 9:26. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse um discípulo. Meus queridos, quando Jesus ele vai para o céu, suas últimas palavras nos dar um mandato, uma ordem e uma identidade. Ele vai falar lá em Mateus 28, 18 a 20, que nós devemos ir e fazer discípulos. Não é a nossa tarefa simplesmente fazer convertidos, convencidos, mas a ideia é que nós façamos discípulos. E um discípulo ele tem algumas características. Um discípulo é alguém que imita o seu mestre, é um aprendiz, alguém que está recebendo um conteúdo, elementos do seu mentor, e um seguidor. Então são 3 características aqui de um discípulo. Ele imita, ele aprende e ele segue. E aqui logo, lá em Damasco, olha o evangelho chegando lá,
não chegou simplesmente com convertidos, chegou lá com discípulos, seguidores, aprendizes e imitadores do Senhor Jesus. Eu e você, nós precisamos resgatar essa identidade da nossa vida cristã. Eu não sou um batista, eu não sou um membro da PIBA, eu sou um discípulo de Cristo. Eu devo aprender dele aquilo que eu devo praticar no meu dia a dia, eu devo imitar o seu caráter. Eu devo seguir as suas ordens, negar-me a mim mesmo. Eu devo multiplicar. Olha o versículo 25. Paulo é novo convertido e o texto diz assim: e os discípulos de Saulo. Porque ele era um discípulo de Jesus. Ou seja, seguindo o mandato de Jesus de Mateus 28, eu preciso fazer discípulos de Cristo, mas eu preciso discipular pessoas. Eu preciso ter essa visão de que eu tenho que ter alguém no meu círculo de influência. Lembra? Domingo passado nós vimos aqui o pastor Vinícius nos desafiando a que todos nós temos uma responsabilidade num navio chamado igreja. E uma dessas responsabilidades é discipular, fazer discípulo. Quem são os seus discípulos? Quem são aqueles que você pode dizer hoje à noite, falar assim: olha, tem um grupo que eu posso dizer, não porque eu sou perfeito, não porque eu sou grande, não porque eu sou alguém, mas eu posso dizer para eles: olha, sede meus imitadores, como de Cristo eu sou. Meus amados irmãos, aqui, imagina cada um de nós tendo pelo menos um discípulo. Eu sei que tem vários irmãos aqui que têm grupos de discipulados. Tem pessoas que você estuda a Bíblia junto e amém. Glória a Deus por isso. Mas talvez outros aqui ainda não podem dizer: eu estou discipulando alguém. E é muito interessante essa linguagem de discipulado. Hoje, na classe de novos membros, uma pessoa perguntou: pastor, o que é discipulado? Falei tanto, né? Que era sobre disciplina. E é muito interessante. E o Davi hoje, na mensagem dele, ele nos ensinou a abrir a palavra de Deus e estudar textos para nos ajudar na vida cristã. Eu gosto muito da ilustração, um dia que o Dr. Russell Shedd, ele falou numa conferência missionária. Tinha uma pessoa que se despertou para ir para o campo missionário, e aí fez o seu preparo missionário, mas mesmo assim ficou em dúvida: mas o que eu vou fazer lá, nesse país que a igreja vai me enviar? Aquele irmão mais velho, ele disse assim, para aquele jovem, falou assim: você vai até a cruz, e aos pés da cruz você diz para aquelas pessoas o que você está vendo. Nós temos essa visão de que quando nós estamos aos pés da cruz, nós aprendemos de Cristo. E discipular é exatamente fazer isso. Contar para alguém: olha, esse mês, essa semana, ontem, Deus me mostrou uma área da minha vida que não estava seguindo os passos do Mestre na palavra, e desde ontem eu comecei a praticar isso na minha vida. Conte para alguém o seu crescimento, porque a nossa responsabilidade e a nossa identidade, desde o início da igreja, é discípulo de Jesus. E discípulo que faz discípulo. Lá em Damasco tinha os discípulos. Paulo, novo convertido, tinha os seus discípulos. Todos eram discípulos de Jesus. Segunda lição que a gente pode tirar dessa história, em que Paulo agora, lá em Damasco, ele começa a servir, começa a pregar o Evangelho, é que a mensagem é sempre sobre Cristo. Olha Atos 9 e 20, nosso capítulo, versículo 20. E logo, nas sinagogas, Saulo proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Olha o versículo 22.
Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, é o Messias. Quando Barnabé vai dar o testemunho lá para os irmãos de Jerusalém, ele diz assim, o texto diz no versículo 27, mas Barnabé, tomando Saulo consigo, levou-o aos apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, ele viu o Senhor ressurreto, e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco, Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E o que significa pregar em nome de Jesus? Então a gente volta lá para Atos 4,12. Porque não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então logo, Saulo compreendeu que o Evangelho é sobre Cristo, o centro é sobre Cristo. Meus amados irmãos, nós vivemos numa geração em que o Evangelho está se tornando antropocêntrico, o homem no centro. Quantas pessoas, até eu vejo alguns de nós aqui, que gostam daquele pregador que começa assim os seus vídeos dizendo assim, bom dia meus lindos. Alguns conhecem aqui, né? É aquela mensagem que afaga, porque você é o centro, você é o ponto fraco de Deus. Não, tudo conspira para que você seja bem-sucedido, você seja feliz. Mas logo, um novo convertido como Saulo, ele sabia que a ênfase da mensagem dele era Cristo, o ressurreto que ele havia encontrado. E aí então o que ele faz no versículo 20? Ele afirma que Jesus é o Filho de Deus. Ele está dizendo assim, olha gente, eu aprendi lá como aos pés de Gamaliel, eu como fariseu, que existe só um Deus e que Cristo não é esse Deus. Mas um dia eu o vi ressuscitado, e aí eu entendi que Ele é o Filho de Deus prometido. Esse ano, dia 20 de maio agora, completou 1.700 anos do início do concílio de Niceia. Niceia é uma cidade lá da Turquia. 1.700 anos que aqueles homens, naquela confusão de que se Jesus é uma criatura, se Jesus não é Deus, que eles estudando, eles definiram, Ele é da mesma essência do Pai, Ele é Deus. 1.700 anos, e ainda hoje tem irmãos que ficam na dúvida quando chega lá um testemunho de Jeová, dizendo assim, não, Ele é uma criatura, Ele é o primeiro filho, Ele é o primogênito. Não podemos ter isso, meus amados irmãos, não podemos ter vergonha e medo de declarar que Jesus é Deus. E aí então, versículo 22, é Saulo demonstrando que Jesus é o Messias. Aquele que Israel aguardava, chegou e é Cristo. E que muitas nações hoje aguardam um Salvador, e que nós temos o conhecimento desse Salvador, que Jesus é o Messias, o enviado para perdão dos pecados dos povos. Então, meus queridos, devemos fugir desse evangelho antropocêntrico, que o homem é o centro. Nós temos que lembrar que Ele é Senhor, Ele manda, Ele deu as ordens e cabe a nós obedecermos. Quantos de nós luta? Alguns legitimamente aí estão lutando, né? Outros entregam os pontos. Esse princípio do Evangelho, da Palavra de Deus, eu não consigo viver. Eu vou viver do jeito que eu quero, eu sou meu Deus, e esse é um princípio que eu acho que eu tenho que praticar. Isso é um evangelho antropocêntrico. Mas nós pregamos um evangelho em que Cristo é Deus, Ele é o enviado, Ele é o Messias.
Terceira lição que esse texto nos dá, e aqui eu vibro muito, precisamos de Barnabés. A última vez que Barnabé apareceu na história foi no capítulo 4. Ele é aquele José, filho das consolações, que vendeu um campo e deu todo o dinheiro aos pés dos apóstolos para que as necessidades dos irmãos fossem supridas. Alguém generoso, alguém que entendeu que a vida dele é outrocêntrica. E agora Barnabé, ele aparece na história de Saulo. Está todo mundo, é ele. E agora? Será que agora vai vir aí os capangas lá do Sinédrio para nos prender? Aí Barnabé, peraí, calma. Eu vi esse camarada pregando o evangelho. E eu vi que ele tinha uma fé genuína. Né? Quando eu penso nesse texto do capítulo 9, eu sempre falo assim, a igreja precisa de Ananias, ou dos Ananias, né? Pessoas que são um pé atrás, né? Pessoas que são desconfiadas, pessoas que avaliam alguém e assim, já falam assim, olha, eu estou ouvindo aqui o que ele está falando, mas eu tenho 10 raciocínios lá na frente, porque eu quero saber se ele é ou não uma pessoa enganosa. Eu não sou desse tipo, né? Mas louvo a Deus, porque pessoas como eu são ajudadas por pessoas assim, desconfiadas, como Ananias. Eu admiro Barnabé, que corre riscos, que se arrisca por pessoas duvidosas. Fala, peraí, como é que é o negócio aqui? Não é também ingênuo do zero, mas ele fala, eu vi esse camarada aqui, eu vi o testemunho que ele deu, e olha, vamos confiar, como diz o Mateus, né, nas nossas reuniões, confia. Precisamos de gente assim, precisamos de pessoas que se arrisquem, confiando que Deus está trabalhando ali, que Deus está mudando pessoas, que Deus está transformando vidas, que Deus está agindo. Isso é muito importante. Eu sei que talvez para alguns Deus deu ali um discernimento de espírito, que você pode alcançar talvez e avaliar, talvez aquela pessoa é perigosa, e talvez seja mesmo, e a igreja precisa de você, mas a igreja não precisa só de você, a igreja precisa de pessoas assim também, que olhem para pessoas assim, olha, é uma pessoa duvidosa, vamos dar o benefício da dúvida, vamos ver se essa pessoa realmente ela tomou uma decisão ao lado de Jesus. Essa pessoa aqui sempre deu problema, mas quem sabe agora vai, porque está demonstrando frutos. Vamos acreditar. Então nós precisamos de Barnabés que sejam filhos do encorajamento, que fala assim, ó, eu coloquei meu pescoço a prêmio por sua causa aqui, agora vai em frente. A pessoa confiou, o grupo confiou, e nós vamos andar junto aqui. Ai de você sair da linha, estamos juntos, vou andar com você, vou puxar sua orelha quando você estiver meio que saindo do caminho, mas nós vamos andar juntos, né? E aí então, olha como o texto diz, 26, 27, quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar seus discípulos, porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos. Olha que interessante, ele foi lá, ok, vem aqui comigo. Contou aos discípulos como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco, Saulo tinha pregado ousadamente o nome de Jesus. Gente, ao fazer isso, Barnabé se torna o mentor de Saulo. E aí então eles começam uma parceria duradoura. Então aí, nós precisamos de mentores. Eu sou muito grato a Deus pela vida do pastor Mendes. Saindo do seminário com 23 anos, meus amados irmãos, solteiro, imagina, Paulo e Eduz me conheceram quando eu era
né, nessa idade. Eu fico pensando assim, meu Deus, eu ia causar um estrago em muitas igrejas. Mas teve alguém ali que foi duro comigo, né? Não foi fácil não, talvez ele está assistindo aí, pegou pesado comigo muitas vezes, mas eu louvo a Deus por aqueles momentos. Pergunta para os meus filhos, se eles também não valorizam, minha esposa, aqueles momentos então que ralou ali, foi duro, mas me ajudou a crescer na maturidade. Nós precisamos de gente assim. Talvez aqui você tenha esse espírito de Barnabé. Talvez Deus deu essa paixão de investir em pessoas, andar ao lado de pessoas difíceis, e que você vai falar assim, não, eu estou junto. Mas você vai se ver comigo, se você não andar ali na linha. Então, nós precisamos de mentores. Eu estou ansiando para chegar ao capítulo 15, quando Barnabé faz uma decisão muito difícil. Está ele e Paulo, eles brigam, se desentendem, e aí Barnabé fala assim, olha, eu vou para um canto, ninguém vai ouvir mais de mim. A partir desse momento, Barnabé sai da história, mas ele vai investir na vida de João Marcos. Lá no final da vida, Paulo fala assim, olha, sabe aquele cara que eu não acreditava, chamado João Marcos? Manda ele para mim aqui, porque ele vai ser útil para mim. Nem cita Barnabé, nem fala assim, Barnabé, obrigado aí pelo investimento lá na vida de Marcos. Mas Paulo reconhece, olha, aquilo que Barnabé fez diferença na vida de João Marcos. Barnabés que estão aqui entre nós, encorajadores, mentores, saiam da toca. O Evangelho precisa muito de você, assim também como precisa dos Ananias, dos desconfiados, precisa também dos crédulos. Quarta lição que a gente pode ver aqui, é que os cristãos cuidam uns dos outros. Olha que interessante o versículo 25. Mas os discípulos de Saulo tomaram de noite e, colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Olha que interessante, né? Ele está correndo risco de vida, eles montam um plano, e aí então, colocam, imagina o Uber de Paulo, né? uma cesta, né? Segura firme aí, já pensou, solta, né? Está lá, para que Paulo pudesse fugir. Então, é um cuidado. Eles estavam se preocupando com a vida de Paulo, arquitetaram lá uma engenharia para salvar a vida de Paulo, né? Olha que interessante ainda os versículos 29 e 30, né? Quando Paulo discutia lá com os helenistas, aqueles judeus que falavam grego, e aí eles fizeram um plano para matá-lo. Esse plano chegou ao conhecimento dos irmãos. E aí então o que eles fizeram agora? Levaram Paulo de Jerusalém para um porto chamado Cesareia. E lá Paulo está aqui, classe econômica, né? Você vai para Tarso de navio. Então eles protegeram Saulo. Mas também eles acolheram Saulo, versículo 26, né? Quando chegaram lá, não estavam crendo que ele fosse um discípulo, que eles tinham medo. Aí entra Barnabé, e aí depois eles começam e acolhem Saulo. Agora ele precisava de um grupo, uma família. Ele era do grupo dos fariseus, ele era uma autoridade, pegou lá a ordem para perseguir os cristãos. Agora aqueles que deram autoridade para ele perseguir os cristãos, queriam matá-lo também. Quem acolheu Saulo? A família da fé. Saulo, você é um dos nossos. Você está com a gente aqui, né? E é muito interessante que aí eles também consideram Paulo e os crentes como irmãos, né? Aí a gente tem que voltar um pouquinho, versículo 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão.
O Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo, né? Então, havia esse relacionamento de irmandade, né? Provérbios 17, 17. Em todo tempo ama um amigo, e na angústia faz o irmão. Então, nós somos capacitados, meus amados, pela família da fé, de podermos apoiar uns aos outros, ficar atentos às necessidades. É muito interessante, pena que agora o WhatsApp mudou, mas uma das coisas que eu achava bonita, assim, a gente colocava um pedido de oração, e aí os irmãos mandando a mãozinha, mandando coração, mandando joinha. Quanto de bem isso fez para várias pessoas que estavam precisando de oração. Pastor, eu vi lá, 150 pessoas estavam orando por mim. Infelizmente, não tem mais isso, né? Sei que às vezes enchia as paciências de alguns, mas para quem via aquilo, era um encorajamento. Mas quando a gente vai visitar alguém que está no leito de hospital, é muito interessante quando a gente comunica para eles, falando assim, sabe, estão perguntando sobre você, estão perguntando sobre a sua saúde, como é que está o seu tratamento. Aquilo faz um aconchego no coração daqueles irmãos. Quantas vezes, meus amados irmãos, irmãos nossos aqui, estão chegando à nossa frente, pastor, olha, estava precisando aqui de algo, mas os irmãos já supriram. Muito interessante aí, a Melanie, que a gente tem orado, né, pela situação de saúde dela, ela e o marido ficaram internados, e as pessoas preocupadas, irmãs indo visitar, outras irmãs preocupadas aqui com a casa deles. Que bonito. É isso que nós vemos nesse texto, que os cristãos cuidavam uns dos outros, porque se consideravam irmãos, num vínculo maior que o sangue, que é o vínculo da fé. E por fim, meus amados irmãos, a vitamina PO, perseguição e oração. Porque a perseguição e a oposição fortalecem o crente e a igreja. Versículo 31 do capítulo 9. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. É muito interessante como é que uma igreja que está debaixo de perseguição, de oposição, que vive preocupada, será que nós vamos ser presos? Será que alguém vai ser morto essa semana? Será que alguém vai ser ameaçado? Vai apanhar por causa da sua fé? Lucas diz assim, a igreja tinha paz. Porque, meus amados irmãos, a paz não está do lado de fora da gente. A paz está dentro. Não seria a ausência de oposição e de perseguição que vai dar a gente a sensação de paz. Eles estavam nesse ambiente. Mas Deus fala assim, olha, está vendo esse camarada aqui? Ele é um perseguidor, eu vou quebrar as pernas dele. Vai deixar de ser, ele vai se tornar um discípulo, ele vai passar a ser perseguido. E a igreja tinha paz. Meus amados irmãos, isso é gostoso. Uma igreja que tem paz, ela olha para aquilo que são seus valores principais, que é o Evangelho de Jesus como o centro, Ele como o Senhor da igreja, e nós tentando, com todos os nossos esforços, cumprir a missão. Isso não dá tempo para a gente ficar com picuinha, briga um com o outro, de perder o foco, não. Porque nós estamos centrados na nossa missão e no nosso Senhor. E essa paz era onde havia a igreja, onde ela tinha alcançado Judéia, Galiléia e Samaria, ela tinha paz. E essa igreja se edificava. Ou seja, os irmãos estavam cooperando para o crescimento espiritual uns dos outros, para que a igreja crescesse, fosse alimentada pelo Evangelho e pela palavra de Deus. Meus amados irmãos, sabe uma das maravilhas que nós temos na nossa igreja? É que hoje nós somos 9 pastores, mas tem um exército de pessoas que ajudam na edificação uns aos outros. Não, pastor,
naquela situação ali, estou dando um discipulado, aconteceu isso com um adolescente, não, eu estou investindo na vida dele. Tem um jovem lá, olha, eu estou almoçando com ele de vez em quando. Tem aquela família, pastor, que teve um problema lá com o relacionamento deles, começamos, eu e minha esposa, a estudar a palavra de Deus com ele. Pastor, tinha aquela família com a vida bagunçada nas finanças, nós começamos a andar com eles, agora eles até estão investindo. Gente, que beleza isso. É o corpo se edificando, porque a palavra é o instrumento, né? E aí então interessante, que ela caminhava no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Uma igreja que tem paz, é uma igreja que vive no temor do Senhor, que tem essa reverência, como ouvimos hoje pela manhã, da adoração como centro da nossa vida, que tem a piedade, um relacionamento com Deus, e quer fazer a vontade de Deus, não a sua própria vontade. E esse temor de Deus que também faz com que tenha medo de desagradar a Deus, de pecar contra Ele, de envergonhar o nome do Evangelho. Que abre mão dos seus quereres para fazer a vontade de Deus. Deus, a vida cristã é difícil. Deus, eu sei que na idade que eu estou, é complicado obedecer aquilo que o Senhor mandou fazer. Mas eu quero te obedecer, ó Deus. Lá no meu emprego, lá na minha faculdade, lá no meu imposto de renda, lá nos meus relacionamentos. Tem muita coisa que é difícil viver, nós reconhecemos isso. Mas vale a pena obedecer. Mas também receber o consolo do Espírito Santo. Esse consolo que nos dias que nós vivemos é necessário. Sem ele nós não vivemos. Pessoas passando por aflição, pessoas passando por desafios, tribulações, e recebe do consolo do Espírito Santo. Antes do culto estava conversando ali com a Denise e com o Isidório. Filho novo, câncer. Isidório também, desafio, no meio do, perdeu o emprego, pela graça de Deus, Deus já encaminhou para outro emprego. Mas o testemunho deles, a gente cresce no meio da tribulação. Sabe por que a gente cresce no meio da tribulação? Por causa do consolo que o Espírito Santo dá, que só Ele dá. Tem pessoas que têm muito dinheiro, que têm posições, mas não tem esse consolo do Espírito Santo, porque não conhece a Deus. E aí o detalhe aqui é que crescia em número. Gente, falei para os irmãos aqui da classe novos membros, nós não valorizamos o crescimento numérico, porque isso é responsabilidade de Deus. Deus vai trazer para nós quem Ele quer. Na última reunião de membros, nós estamos aí fazendo o trabalho com aqueles desaparecidos, né? Temos desigrejados, agora temos desaparecidos, né? Fizemos uma limpa de 44 pessoas, que não vinham, e que de fato, não estavam já entre nós. Precisamos regularizar isso aí, né? Certamente, aqueles que são comprometidos, pregando o Evangelho para a glória de Deus, vão trazer outros discípulos, não membros de igreja somente, discípulos de Cristo. Por isso que é importante a gente lembrar, o crescimento de uma igreja é operado por Deus, pela ação de discípulos verdadeiros. Por quê? Igrejas incham, mas igrejas saudáveis, de comunidade de discípulos, crescem no Senhor. Então, meus queridos, temos que lembrar que devemos ter uma reverência a Deus e a certeza da presença do Espírito ao nosso lado. A oposição e a perseguição fortalece a igreja. A vitamina PO, perseguição e oposição, nos energizam. E como os gremlins que jogavam água e se multiplicavam, nós crescemos quando somos perseguidos,
quando há oposição. E essa é uma realidade muito grande. Crescemos como igreja e crescemos como pessoas. Porque a tribulação, a provação, nos lapidam, como diz Tiago. Né? Tem de motivo de grande alegria o passardes por vários tipos de provação. Porque uma vez a prova da vossa fé sendo confirmada, né, nós vamos crescer. Por isso, meus amados irmãos, temos que lembrar que a nossa fé é baseada em Cristo. Ele é o centro, não nós. E se vier uma perseguição e uma oposição e uma tribulação, Ele não deixou de ser Deus. Ele continua no trono. Mas nós vamos nos submeter. E aquilo vai promover em nós um bem maior.